Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor José Roberto, voluntário da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Olá, Danilo. É um grande prazer estar aqui novamente contigo para podermos compartilhar com as pessoas que nos ouvem há um bom tempo essas ideias que tanto nos alimentam ao nosso coração e à nossa inteligência também. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre a arte de desenvolver sentimentos humanos. Não vamos esgotar o tema, obviamente falando, e muito menos trazer aqui verdades absolutas, e também ressaltamos que não vamos abordar o tema amparados no aspecto da psicologia, ou seja, nós não temos uma formação acadêmica sobre essa área do saber, mas vamos falar sim em relação ao que a filosofia nos ensina e também em relação àquilo que nós temos estudado, pesquisado, aprofundado e, sobretudo, vivido em relação a esse tema, que não é novo, ele é muito antigo porque os sentimentos são tão antigos quanto a própria humanidade. E é um tema muito importante também de se falar nos dias atuais em função desse aspecto que a gente tem vivido humanamente falando, essa falta de calor, essa falta de sentimentos humanos que tem levado a todos nós, de um modo geral, a enfrentamentos cada vez mais constantes. Por isso a relevância desse tema. E justamente por isso a primeira pergunta é: por que falar desse tema? Por que isso é importante e o que a filosofia nos ensina sobre esse assunto? Sim, Danilo, eu já achei bastante interessante a sua colocação, que nós não vamos abordar a temática do ponto de vista psicológico, né, ou seja, da psicologia, que é uma ciência que tem todos os seus recursos para fazer definições, estabelecer conceitos. E nós vamos abordar essa questão, esse assunto que, como você também colocou, é muito interessante do ponto de vista de que ele atinge a todos os seres humanos, porque todos nós, né, temos as nossas expressões emocionais, temos os nossos sentimentos. Então nós percebemos, né, que querer conversar sobre isso, fora de uma área acadêmica, científica e técnica, ela deve ser feita com muita atenção e com muito cuidado, porque as emoções, as nossas expressões afetivas, os nossos sentimentos são veículos muito poderosos do nosso comportamento cotidiano, né? A nossa vida vai ser uma se nós temos domínio sobre certos aspectos afetivos nosso que nos aproximam ou nos afastam das pessoas, até por uma questão assim de falta de controle dessas expressões. Se eu perco a calma contigo, né, e se eu insisto nesse comportamento por um bom tempo, chega um determinado momento, né, que você, como meu amigo, eu afasto essa amizade. Então a gente percebe que um dos grandes problemas da nossa, eu não vou nem dizer da nossa sociedade, né, vamos dizer da nossa civilização atual, é essa questão dos afastamentos, das quebras que acontecem entre particulares, entre grupos e até mesmo entre países, né, como a gente está vendo no momento, por conta da exaltação emocional, da falta de controle emocional. Então nós percebemos que é principalmente uma questão humana. É uma questão de falta de conhecimento, é uma questão de falta de sabedoria. Então, nós precisaríamos ter um conjunto de conhecimentos, uma certa sabedoria, para poder entender como é que funciona esse nosso mundo, se ele é uma coisa fenomênica, ou seja, que não temos controle sobre isso, ou se ele pode ser conhecido, se ele pode ser trabalhado, se ele pode ser desenvolvido naquilo que tem de positivo, se ele pode ser combatido naquilo que tem de negativo, para que, digamos assim, não cause tantos transtornos, até sem o meu querer e sem a minha vontade, na minha vida. Por isso que é importante nós tratarmos isso como uma questão de busca de sabedoria, não só voltado aos problemas do universo, aos problemas da sociedade, mas uma busca de sabedoria voltada ao conhecimento de nós próprios, né? E isso sim, como escola de filosofia, dando o nosso ponto de vista filosófico sobre essa questão, ela então pode talvez nos ser úteis, né?
Se eu pudesse fazer uma síntese só do porquê é importante esse tema, é por conta disso, porque todos nós temos atividades, uma atividade emocional, às vezes sai do nosso controle sem a gente querer, e a gente acaba criando complicações nos nossos relacionamentos por conta disso. Basicamente porque não temos uma visão muito precisa de como é que esse mundo interior funciona. Nós temos conceitos, nós temos definições, mas uma coisa é conhecer o medo. A outra, digamos assim, é dominar esse medo. Uma coisa é saber que eu tenho dificuldades em falar em público. A outra coisa, né, é vencer a timidez para poder falar em público. Uma coisa é saber que o amor é aquela força que une todas as pessoas e resolve todas as situações. Outra coisa é nós perdermos as nossas vergonhas, os nossos preconceitos para expressar da melhor maneira possível aquilo que eu sinto pela pessoa ou pelas pessoas ou pelas ideias que eu aprovo e que eu gosto. Durante a sua fala, José Roberto, me veio uma reflexão à mente em relação a essa questão do mundo psicológico, das emoções, das sensações, dos sentimentos, enfim. A gente acaba se confundindo um pouco, pensando que tudo é uma coisa só, ou que esse mundo ou esses mundos são aleatórios a nós. Mas quando você falou da questão humana, é importantíssimo compreender isso, porque todos os seres humanos e outros seres também, os animais, eles têm emoções, não é? Têm paixões. Agora, o ser humano, ele é o único capaz de desenvolver sentimentos. E quando a gente pensa que esse mundo dos sentimentos é algo aleatório, a gente acaba se esquivando ou se afastando da questão e não compreendendo profundamente o que isso implica nas nossas vidas e nas nossas relações de um modo geral. E uma outra reflexão em cima disso também, quando, por exemplo, uma pessoa mais adulta ou mais velha compra um aparelho eletrônico e não lê o manual, ela pode pensar que aquele aparelho tem algum problema, uma vez que ela não sabe entender o funcionamento do mesmo. Então, geralmente chega um jovem, um adolescente que conhece muito de tecnologia, sobretudo nos dias atuais, e rapidamente resolve a questão. Porém, o ser humano não vem com um manual, ele é muito mais complexo, muito mais profundo, muito mais mistérico do que um aparelho eletrônico, sem sombra de dúvidas. E em razão disso, a gente acaba se afastando desse mundo, pensando que ele é algo aleatório, que não tem nenhuma lei, que é algo que acontece assim porque tem que acontecer. Um dia estamos alegres, outro dia tristes, e são sentimentos efêmeros ou paixões ou emoções efêmeras, enfim, há uma séria confusão em relação a tudo isso. Gostaria que você falasse dessa questão e também de um outro ponto que é importante. A gente pensa que a psicologia e a filosofia são antagônicas e, na verdade, a sabedoria ela vai englobar tudo, porque tudo diz respeito ao ser humano e a gente precisa aprender a integrar. Eu gostaria que você falasse desses dois aspectos, então, para a gente compreender melhor do que se trata, como entender e como viver melhor face a essas ideias que a filosofia nos ensina sobre essas questões que eu acabei de citar. Sim, Danilo. Realmente esse é um conceito erroneamente, né, errôneo atual de que, digamos assim, é só nós vivermos, né, e irmos expressando aquilo que nós sentimos. Se entende que é um mal reprimir as emoções, e realmente é um mal reprimir as emoções. A gente já vê pelas contribuições de Freud, né, lá no início do século XX, finais do século XIX, início do século XX. Porque todo o trabalho de Freud, né, todo o trabalho que resgatou esse conhecimento de como funciona esse mundo psicológico humano, ele realçou isso, né, de que existem situações na vida, às vezes absorvida de modo inconsciente, na infância, na adolescência, na juventude, que mais para frente vão causar para o homem adulto, para a mulher adulta, para o homem ancião, para a mulher anciã, problemas de comportamento, que a pessoa não vai saber de onde se originam. Não vamos entrar assim tão fundo, né, mas é para a gente perceber que existe uma associação, uma harmonia entre o estudo dos grandes filósofos, né, dos grandes sábios da humanidade, muitos deles, e quase todos eles, que se devotaram a essa questão de saber, olha, qual a influência das emoções, das paixões e dos sentimentos na vida humana. Todos eles se debruçaram sobre isso. Não era só uma questão, a filosofia nunca foi uma questão técnica e intelectual, pelo menos quando a gente fala dos povos gregos, romanos,
dos antigos egípcios, né, dos antigos chineses, dos antigos tibetanos, enfim, esses povos que passaram a história como povos clássicos. Então, para eles, a questão filosófica humana não era uma questão técnica, mas uma questão prática, de dar armas bastante eficazes para que as pessoas pudessem se conhecer com profundidade, viver com uma coerência entre o que tem dentro e aquilo que fazem fora de si, e assim poderem sentir que, conforme caminham, realizam o seu destino, crescem como seres humanos e são felizes. São felizes, capazes de viver em harmonia, se sentindo útil dentro da sociedade. Então, para tudo isso, há que reconhecer que esse não é um mundo aleatório. Nos parece ser, porque de certa maneira uma das falhas da nossa cultura, né, que não é assim tão humanista, que não é assim tão prática em termos de psicologia, é justamente essa questão de considerar que basta ir vivendo para que as nossas emoções vão se acomodando. Para começar a entender, né, temos que entender o velho conceito filosófico, estudado em todas as escolas de filosofia, de que esse mundo ele tem suas leis, ele tem suas regras. Ora, e se tem leis e tem regras, nós podemos dizer, né, que podem ser conhecidos de uma maneira racional, né, podem ser formuladas para uma compreensão, né, e que a partir dessa compreensão das suas leis, do seu funcionamento, nós podemos fazer seleção daqueles elementos afetivos e emocionais que nos perturbam para ir trabalhando eles. Assim como também nós podemos fazer uma seleção das emoções mais nobres, dos sentimentos mais profundos que nós queremos ir alimentando em nós mesmos. Sem sombra de dúvida, José Roberto. E só um adendo ao que você falou, muito bem, em relação a alinhar os sentimentos e pensamentos. Por exemplo, se uma pessoa nos pede um conselho porque está com algum problema emocional, afetivo, enfim, de relações humanas que envolvem sentimentos com uma outra pessoa, a gente, geralmente, quando nós estamos bem também, a gente orienta essa pessoa a não pensar mal e a não sentir mal em relação à outra, porque isso vai fazer mal para essa pessoa que está passando por essa adversidade, quanto para a outra pessoa. Por isso que é muito importante estar consciente desse processo para não querer mal nem em pensamento e nem em sentimento também. E teríamos que ter um senso crítico, Danilo, de fazer essas advertências a nós mesmos, em primeiro lugar, né? Para que quando realmente a gente nos expressemos assim com relação a outras pessoas que também estão passando por esses dilemas, a gente possa fazer que nem o exemplo daquele sábio, né? Que a mãe levou o filho lá desesperada porque o filho comia muito doce e queria que um sábio da aldeia dissesse para ele parar de comer açúcar. Aí o sábio falou assim: volte daqui a uma semana. A mãe não entendeu, mas acabou obedecendo, né? Aí uma semana depois ela voltou com seu filho e o sábio disse para o filho dela: não coma açúcar, ou não coma muito açúcar que faz mal. Aí a mãe ficou sem entender nada. Ué, como assim? O senhor faz eu esperar uma semana para dizer apenas isso para o meu filho? Por que essa espera? Ah, porque eu mesmo precisava parar de comer açúcar. Então é exatamente isso que você está colocando, né? E é assim que entendiam os grandes filósofos. Nós teríamos que ter essa autocrítica dentro de nós mesmos, para que quando nós pudermos advertir a outro com relação aos seus problemas de autocontrole emocional, ele possa entender e até mesmo sentir a nossa energia, a nossa preocupação, a nossa amizade para com ele. E é interessante que uma das leis desse mundo, né, isso é bastante conhecido, vamos encontrar isso em muitos dicionários de psicologia, de que esse mundo se divide em sentimentos e emoções. Tá? Eu sei que no nosso dia a dia a gente usa tanto uma palavra como outra indistintamente. Mas, tecnicamente, né, nos bons dicionários de psicologia atuais, a gente nem precisa retroceder muito até Platão para isso, a gente vê que é catalogado como elementos diferentes. Normalmente, as emoções, né, as paixões também são descritas como mais instintivos. Então, por exemplo, assim, numa vida normal, muito do que a gente expressa, né, de uma maneira assim natural, sem muito controle, são emoções e são paixões. E as características das emoções e paixões é que são pouco duráveis, são pouco controláveis,
Num determinado momento elas estão sob nosso controle, mas basta umas situações exteriores, né, se tornarem um pouco mais complicadas, que de repente aquela nossa aparência de calma, ela pode ir por terra abaixo, né? Basta com que uma pessoa se aproxime pelas nossas costas, assim, a gente já percebê-la, né, que a gente de repente dá aquele salto assustado. Basta com que o nosso professor, na nossa sala de aula, chame-nos a atenção em público para que a gente se sinta constrangido. Basta com que a minha esposa ou o meu marido me fale alguma coisa desagradável com relação ao jantar ou com relação à lâmpada que eu não troquei, né? Para que de repente o sangue me suba à cabeça. Então, essas são as características das emoções e das paixões. E é o que prevalece realmente na nossa atual condição humana. E só para ratificar o que você acabou de falar, um outro exemplo bem prático, a gente muitas das vezes se acha tranquilo, equilibrado, tem um domínio do emocional, enfim. E quando a gente vai almoçar, por exemplo, se estamos com muita fome, às vezes nós agimos de maneira bem deselegante, bem descortês, e não dá para dizer que é um sentimento de fome. É uma emoção, é uma falta de domínio animalesco que todos nós temos em algum momento e que precisamos compreender para dominar. Por isso que é muito importante olhar para si próprio e se corrigir também. E assim, já vai estragar o meu apetite. Eu já vou comer meio com o fígado opilado. E o mesmo exemplo com relação, na época que a gente pagava boleto e tinha que ficar na fila do banco, né, Danilo? E a gente sentia aquela massa do pessoal tendo que esperar no ar, né? Os ânimos se exaltando, as reclamações. É isso mesmo, né? Nós estamos vendo como as emoções, elas podem tomar conta de nós, né, podem impedir nossa boa alimentação, vão mexer com o nosso organismo, como ela pode ir se espalhando para outras pessoas, né, e como isso faz uma atmosfera social, né, grupal ficar pesada, né. Nós estamos falando de uma coisa aleatória, que não faz parte constante da nossa vida, como, por exemplo, ficar numa fila de banco, não mais hoje, mas a gente percebe o efeito, né? E essas aí são regras de funcionamento do nosso mundo emocional, do nosso mundo interior, quando nós não nos conhecemos, quando nós concebemos aquilo que é muito comum na nossa época, de que você simplesmente deve sentir, está sempre sentindo coisas, sempre está expressando aquilo que você sente, não importa se seja uma raiva destruidora, ou se seja um sentimento de melancolia, ou se seja um sentimento de paixonite sem nenhum. Enfim, são os dilemas, como você colocou no começo, né? São as complexidades da nossa própria situação social e civilizatória atual. E só pegando um gancho nessa sua questão, eu já vou emendar uma outra pergunta, porque como você bem colocou ao longo da sua fala, né? A gente imagina que sentir e pensar são coisas diferentes ou que a gente tem que dissociar uma da outra. Quando a gente vai estudar, por exemplo, a filosofia tibetana, quando Helena Blavatsky fala sobre isso na Voz do Silêncio, a filosofia budista também, que é muito ampla e muito profunda e muito didática também, até mesmo a escola estoica, quando se fala de termos pensamentos retos, elevados, enfim, e sentimentos retos e elevados também, eu gostaria que você falasse da importância de alinhar tanto o sentimento quanto o pensamento e como a filosofia, nesse sentido, pode nos ajudar de maneira objetiva. Olha, Danilo, nós podemos dizer o seguinte, né, que até agora a gente só falou sobre a questão das emoções e das paixões. Mas o que a filosofia nos ensina sobre isso é que existe um terceiro elemento aí, que são os sentimentos. E é como eu falei, para nós é muito complexo, porque a gente fala assim, estar sempre a sentir algo nos lembra sentimentos. Mas se a gente sermos um pouco mais criteriosos, né, no dar nome correto às coisas, e é como eu falei para você, não vamos encontrar isso só nos tratados tibetanos, né, nós vamos encontrar isso nos bons tratados de psicologia hoje. Uma coisa são as emoções e as paixões, elas têm essas características que a gente brevemente, sutilmente estabeleceu aqui, compartilhou aqui com o pessoal. Outra coisa são os sentimentos. Os sentimentos, eles precisam ser desenvolvidos, eles são mais profundos, eles são mais suaves, digamos assim.
Eles não são bom, eles exigem um trabalho de atenção, eles exigem um trabalho de consciência, eles exigem um trabalho de, sabermos reter tanto as experiências negativas como as experiências positivas, umas para não repetir, as outras justamente para repeti-las, né, repetir as boas experiências, evitar as más experiências, para irmos alimentando, né, sentimentos que não são assim tão efêmeros quanto emoções, né, não são tão explosivas também, mas que de certa maneira faz com que o nosso comportamento perante as pessoas que nos cercam seja um comportamento de maior serenidade, de maior tranquilidade, é como você colocou aí, né, no exemplo que você utilizou um pouquinho mais atrás, para que nós tenhamos uma visão mais clara para observar, digamos assim, a palha no olho do nosso companheiro, da nossa companheira, do nosso amigo, da nossa amiga, e se ele nos ouve, nós possamos então orientá-lo, né, para que ele pouco a pouco vá aceitando o desafio de ter que lidar com o seu próprio mundo interior. Então a gente percebe que essa é a visão profunda dessas antigas escolas de filosofia. De certa maneira, Danilo, as emoções, as paixões, elas nos aproximam de um reino que já não é mais nosso, que é o reino animal. E se isso é um problema cultural, ou seja, acaba gerando, se nós não temos essa distinção e não percebemos que individualmente eu tenho que trabalhar com isso, nós vamos ser mais um participante desse espetáculo que nós vemos desde as nossas civilizações atuais, onde numa fila, esperando para pagar um boleto, né, a pessoa vai se exaltando, vai colocando aquilo em palavras, outras pessoas vão compartilhando isso com ela e o ambiente vai ficar pesado. Imagina isso numa situação mais ampla, imagina isso numa cidade, imagina esse clima, esse climão numa sociedade qualquer. As coisas vão se tornando explosivas. E imagina cada um querendo ter a sua razão. Em algum momento vão ter o quê? Conflitos. Em algum momento vão haver, enfim, vai haver situações de violência. Cada um vai querer ter a sua razão, cada um vai querendo expressar aquilo que está sentindo, vai justificar isso com a sua razão, digamos assim, né? E aí vai ser uma situação bastante difícil para todos. E em cima desse ponto que você tocou, uma reflexão que me vem à mente, quando Confúcio ensina que se o indivíduo vai mal, a família vai mal. Se a família vai mal, o condado vai mal. E se o condado vai mal, a sociedade e o Estado também vão mal. Em linhas gerais, ele diz que quando o indivíduo vai mal, tudo fora vai mal também. Isso é um fato que é muito importante da gente refletir. Porque quando você falou essa experiência e essa reflexão, né, através do banco, onde a pessoa está em um local onde a fila demora, ela começa a se sentir estressada, nervosa, emocionalmente impactada, isso contagia os demais também. E numa situação mais prática, coletivamente, quando há essa efervescência emocional que é passageira, porque há uma diferença entre sentir e desenvolver sentimentos. Isso leva tempo, não é como apertar um botão e estamos sentindo um amor profundo pelas pessoas. Não se trata disso, ou seja, há que cultivar e desenvolver sentimentos. E no caso desse exemplo que você menciona, só retomando, quando a gente, por exemplo, tem sentimento de raiva por uma pessoa, de uma outra população, de um outro local, isso pode gerar guerra se a gente se inflama e quer colocar a nossa razão como um elemento prático para dizer que temos razão, por exemplo, para gerar danos para outras pessoas. Então é muito importante refletir sobre isso também. Ou seja, o nosso comportamento individual, ele impacta no coletivo. A gente pode dizer que não existe nenhuma guerra, Danilo, que ela comece por situações racionais. Começa por situações emocionais mesmo, né? Não, eu tenho que defender a minha pátria, eu tenho que defender a minha terra, eu tenho que defender o meu petróleo, eu tenho que defender a minha posição geográfica, né? E são as emoções que vão tomando, digamos assim, os aspectos. Claro, estamos nos limitando um pouco aqui não estamos dizendo que não existam outros fatores, existem porque também são situações complexas. Mas tudo começa, né? A gente pode dizer que tudo começa no indivíduo mesmo, que não se controla por falta de uma cultura, por falta de uma educação, por falta de bons exemplos, né, que nos ensinem que isso pode ser, sim, conhecido, que isso pode ser não reprimido,
O professor Jorge Ângelo Livraga, né, que fundou a nova Acrópole no mundo, ele nos diz que não é uma questão de repressão. Vamos começar pela emoção e pela paixão. As emoções e as paixões, elas têm o seu lugar. Elas precisam se expressar, porque senão o indivíduo vai ter problemas se ele ficar com aquilo preso. Uma das características do nosso mundo emocional, uma de suas leis, é que ele precisa se expressar, né? Então não é uma questão de reprimir, é uma questão de educar, é uma questão de canalizar, é uma questão de orientar para que não saia de qualquer jeito, né? Não saia com um tapa na cara do outro, né? Saia como é que nem um grande filósofo oriental, Sirihan, né? Quando ele era muito jovenzinho, ele devia ter, não sei, 15 ou 18 anos, e um dos seus professores, né, chegou-lhe e deu-lhe uma advertência totalmente descabida para aquele momento, porque o responsável era outro. E Sirihan simplesmente olhou bem fundo nos olhos do seu professor, né, com todo respeito, disse: "Olha, eu entendo o que o senhor está dizendo, só que eu não concordo", né? Então ele expressou aquilo que ele estava sentindo, só que ele expressou isso dentro de uma condição humana. Ele não aceitou, não ficou aquilo preso dentro de si, colocou para fora, mas não saiu na violência, né? Nem poderia sair porque era um grande mestre, e ainda assim, enfaticamente defendeu a sua posição. E é interessante que a gente vê isso em outros grandes mestres no decorrer da história, Sócrates, por exemplo, né? Se fosse um de nós hoje, diante da situação da condenação, a gente estaria desesperado, né? Descontrole emocional. Mas Sócrates, ele aceitou a injustiça que a cidade cometeu contra ele, reuniu os seus discípulos, continuou falando sobre coisas humanas, continuou conversando sobre filosofia, até mesmo consolou os discípulos que choravam, se entristeciam, a sua própria esposa. Defendeu-se, sabia, estava perfeitamente tranquilo e aceitou o seu destino inexorável. Eu não estou dizendo com isso, né, Danilo, que seja a nossa condição, né? Não estou dizendo vamos fazer assim. Apenas dizer, né, que quando nós nos apoiamos em grandes exemplos e reconhecemos humildemente, olha, eu não conseguiria ser assim, eu também não conseguiria, com certeza, mas alguma coisa disso nós podemos retirar para diante daquelas situações, problemas, conflitos que vão nos exigir uma boa reflexão, uma calma, um controle da nossa violência, a gente possa fazer isso com propriedade. E tanto é verdade esse exemplo que você citou de pessoas que fizeram algo muito especial e que nos inspiram, a gente pode observar isso não só em figuras históricas famosas, como por exemplo Giordano Bruno, que foi queimado na fogueira por falar sobre outros universos, outros mundos, o que na época era algo inconcebível para a Inquisição, a própria HPB, Helena Blavatsky, que foi tratada como farsante em sua época e depois provou-se que ela estava correta, o próprio Sêneca, que foi condenado à morte pelo seu discípulo Nero, que foi um dos grandes tiranos da humanidade e aceitou isso com serenidade, com uma postura de ânimo muito forte, muito moral, assim como as pessoas simples que a gente conhece que passam pela vida com provas muito duras e suportam isso com valor, com dignidade, mesmo que a gente não possa fazer igual, tanto nesses exemplos históricos mais conhecidos, como nas pessoas com as quais a gente pode observar o comportamento próximo da gente. Eles servem também como modelo de conduta para nós, como modelo ético, como modelo moral, como modelo de valor que a gente pode sim, em alguma medida, imitar isso também, para que a gente se fortaleça como seres humanos, tanto quanto eles o são. Isso é muito importante da gente ponderar também. Sem dúvida, Danilo, porque ninguém está nos encostando na parede, né, para nos executar, por exemplo, né? Então nós temos, digamos assim, as nossas pequenas provas, os nossos pequenos problemas, né? Temos os nossos filhos, temos a nossa esposa, temos o nosso chefe, os nossos colegas de trabalho, né? Mesmo na nossa escola de filosofia, né, onde nós não pregamos perfeição absoluta, nós temos uns aos outros para irmos treinando algo desse exercício de
domínio das nossas emoções, de desenvolvimento dos nossos sentimentos, né? Isso é muito bom fazer numa escola, porque a vida realmente é muito dura. Então, em algum momento, em algum lugar, a gente precisa ir aprendendo isso, né? Exercitando isso entre nós. Meu companheiro vai pisar na bola comigo, preciso estar preparado para quando isso acontecer. Né? Preciso me preparando quando isso não acontece, porque quando acontecer, eu tenho como fazer o que for certo, fazer o que for justo, né? E assim poder preservar a amizade, poder preservar a harmonia do ambiente, poder preservar a convivência. E é muito interessante também, né, Danilo, porque outra das leis desse mundo emocional, por exemplo, né, deixa eu fazer uma pergunta, uma pequena brincadeira contigo, Danilo. Danilo, o que que eu estou segurando nas minhas mãos? E eu não estou mostrando para ele, tá, pessoal, que eu estou segurando. Bom, pelo simples fato de eu não estar vendo, eu não tenho como opinar sobre o que você tem em mãos nesse momento. Exatamente. E agora, Danilo, o que é que eu estou te mostrando? Bom, agora sim eu vejo que você está com o celular nas mãos. Exatamente. Então, olha só que interessante, né? Você não tinha consciência do que eu estava segurando e agora você tem consciência. Se daqui a uma semana eu te perguntar, Danilo, semana passada, o que eu estava segurando na minha mão? Você não vai me responder a mesma coisa? Sem sombra de dúvida, se a minha memória estiver boa, sim. Provavelmente daqui a um ano, se eu for específico no dia, na hora e no lugar, você vai me responder. Você estava segurando o celular. Então é interessante, né, Danilo? Enquanto você não via o que eu tinha na mão, você não tinha consciência do que era. Na hora que você viu, você começou a ter consciência daquilo. Daqui a um ano, né, se eu for bastante específico, você vai se lembrar também. E isso, Danilo, nós estamos fazendo assim de uma maneira inteligente, usando a nossa razão, a visão. As nossas emoções, Danilo, elas pegam as coisas do mundo exterior e levam para dentro de nós. E se aprofundam muito, elas acabam se tornando um estado de consciência. Só que é interessante é que elas se instalam na nossa consciência, às vezes inconscientemente. Então, por exemplo, né, quando eu falo, Danilo, como eu gosto de fulano de tal, ou de fulana de tal. Eu trouxe essa pessoa para dentro de mim através do meu gostar. Né? Então, é muito interessante, né, Danilo, que a maneira como nós nos relacionamos em termos de afetividade com as coisas exteriores, nós estamos dando permissão para aquelas coisas fazerem parte do nosso mundo interior. Mas olha só que outra coisa que acontece. Quando eu não gosto de alguma coisa exterior, eu não gosto de Maria porque Maria isso, Maria aquilo. Eu também estou levando Maria para dentro de mim. Ela está ali um pouco a contragosto, mas ela está. Exatamente, porque a gente trouxe para dentro de nós próprios essa pessoa e essa associação ruim também. Exatamente, eu fiz uma associação. E olha, daqui a um ano eu vou estar me lembrando de que eu não gosto de Maria. Daqui a 5 anos, né, se eu for realmente teimoso, cabeça dura, isso ainda vai estar me perturbando. Então é muito interessante que os nossos estados afetivos, eles levam as coisas do mundo exterior para dentro de nós, tanto as que gostamos como as que não gostamos. Às vezes, de uma maneira bastante inconsciente. Eu não gosto de determinado tipo de música. Pronto, deixei entrar. Deixei entrar pelo não gostar, mas já entrou. Aquilo vai me perturbar. Aquilo vai afetar o meu comportamento. Mesmo assim, eu não gosto de você, né? Mas e não demonstro. Mas já está dentro. Quando eu estiver junto contigo, pode me causar problema. Assim que você falar aquela coisinha que eu não gosto, meu amigo, a bomba vai explodir. Inclusive, nós somos em uma exposição do Leonardo da Vinci e lá há uma frase dele muito importante onde ele diz que não se pode amar ou odiar nada sem conhecê-lo profundamente. Isso deixa claro que quando a gente fala gosto daquilo ou não gosto, é algo subjetivo. A gente não tem uma reta opinião, como se costuma dizer, mas sim uma opinião vaga sem um conhecimento. É como aquela criança que diz, não gosto de espinafre ou não gosta de tal coisa. Não gosta sem saber, porque nunca experimentou. A gente também não pode ser assim quando se torna adulto. Há que saber o que gostamos e o que não gostamos também. E mais importante do que isso, né, Danilo, é selecionando inteligentemente as coisas que gostamos e não gostamos, sabendo que umas e outras, em algum momento, podem se instalar nos nossos processos conscientes, digamos assim, impedir os nossos pensamentos, ofuscar a nossa razão.
A gente vê épocas muito políticas dentro das sociedades, né, em que as pessoas se apaixonam por aqueles assuntos e começam a não pensar mais objetivamente, né, começam até a se ferirem umas às outras por conta de divergências políticas, de religião também. Ah, eu gosto da minha, não gosto da dele, né? Então eu antagonizo aquela pessoa porque eu não gosto e às vezes eu acabo incluindo as pessoas. Não gosto dessa ideia, também não gosto das pessoas que seguem essa ideia. Vai se tornando uma espécie de fanatismo, né? De panela de pressão social. É diferente quando nós nos esforçamos por alimentar sentimentos. E ir alimentando os sentimentos, né, em 3 dimensões: na dimensão da ação, na dimensão do próprio mundo afetivo e na dimensão do mundo racional. Ou seja, quando nós nos entregamos às ações voluntárias, ações altruístas, ações que exigem uma certa saída da nossa zona de conforto, nós estamos alimentando sentimentos. Quando nós nos aproximamos de sentimentos de boas pessoas, né, de pessoas que são exemplares, vivas, ou nossos antepassados, né, como você falou de Leonardo da Vinci, falamos de Sócrates, quando nós aprendemos a nos apaixonarmos por esses personagens, né, por conta da sua vida, do sacrifício que eles fizeram na sua época por nós, né, isso também é amor, isso é um sentimento. Tudo bem, não é um sentimento familiar que também cabe, não é um sentimento pelos meus amigos que também cabe, é um sentimento por grandes personagens, né, como Helena Blavatsky e muitos outros, que contribuíram para que nós tivéssemos essa visão um pouquinho mais ampla do ser humano e da vida. E também nos alimentarmos com as suas ideias, né, para irmos enriquecendo a nossa terceira dimensão do pensamento. E a gente muitas das vezes pensa que o fato de literalmente pensar ou sentir são suficientes. Então nós temos sensações, frio, calor, só que isso não é algo concreto em relação às nossas ações. Então se eu sinto frio, eu posso julgar algo pelo frio que eu sinto, pelo calor que eu sinto, e vou me basear apenas naquele sentido físico. Ou quando eu penso sobre algo, eu posso estar, como se diz hoje na gíria, por exemplo, viajando na maionese, porque eu não sei ordenar os meus pensamentos. Por isso eu gostaria que você falasse sobre essa questão. Há algo mais além ou superior ao sentir e ao pensar? Se sim, o que seria isso? Como a gente pode refletir sobre isso e como a gente pode atuar também em relação a isso? Porque se eu penso mais corretamente, logo eu vou agir mais corretamente. E se eu aprendo a sentir, não como sensação física ou efêmera, mas sentimentos profundos, quando eu os tenho e os sei, eu posso ter mais profundidade em relação a isso também. Por isso eu gostaria que você falasse dessas questões. Sim, nós temos muita dificuldade, né, Danilo, por conta das características do momento histórico em que nós vivemos, de ver as coisas que não são visíveis, né, como reais. Então, para nós, uma mesa é real, mas se você começa a estudar um Platão, Platão ele vai falar, né, de ideias que são vivas num plano ou numa dimensão que nós não acessamos com os nossos sentidos. E não acessamos também quando somos tomados pelas nossas emoções e pelas nossas paixões, que nos mantém muito nas coisas instintivas, né? Nas coisas que, digamos assim, nos satisfazem momentaneamente. Mas com isso a gente acaba caindo num ciclo vicioso terrível, porque eu preciso alimentar as minhas emoções que pedem satisfação imediata. Hoje, pronto, satisfiz. Amanhã ou daqui a 1 hora vão pedindo mais e mais. Então, não me permitem me concentrar, um trabalho de concentração, para começar a perceber que existe todo um mundo invisível, um mundo de elementos superiores, que Platão chamava de o mundo das ideias ou o mundo dos arquétipos. Que não é porque não podem ser tocados com as nossas mãos que não são reais. Pelo contrário, talvez sejam muito mais reais, porque Platão, quando fala do conceito de justiça, e a gente estuda profundamente um pouquinho o que ele quis dizer com isso. Confúcio, quando fala do arquétipo de união, de fraternidade, de ordem, né? Estão falando de ideias que falavam dessas ideias 2.500 anos atrás, e ainda hoje nós estamos perseguindo essas ideias. Então, esses grandes filósofos, eles falam de todo um mundo de ideais muito elevados que não fazem parte da nossa vida corrente. Mas conforme
como eu falei para você, né, nós somos seres de 3 dimensões: dimensão da ação, dimensão da afetividade e dimensão, das ideias. Quando nós vamos alinhando as nossas ações nobres com os nossos sentimentos mais puros que nós podemos conceber, quando nós vamos nos aproximando dos ensinamentos desses grandes mestres, nós também vamos começando a perceber essas ideias arquetípicas. A nossa ação justa não vai ser só porque, eu penso que isso é bom, eu sinto que isso é bom, por isso eu faço. Não, eu faço, eu sinto, eu penso, porque é baseado no mundo superior que existe. Posso pegar algo desse mundo para mim. Eu posso viver, estar aqui do seu lado, né, e começar a me exercitar no viver também nesse mundo que a gente chamaria de mundo subjetivo, mas cujas ideias podem nos alimentar a vida toda. Como eu falei para você, não existe mais a civilização romana clássica, a Grécia clássica, mas esse ideal que Platão, Confúcio, Sócrates, os estoicos, né, que eles alimentaram, vivem até hoje. Então eles são duráveis, eles são estáveis. E o sentimento, e o nosso sentimento cresce e pode se alimentar desses ideais duráveis e estáveis para ir garantindo a sua própria vivência, a sua própria sobrevivência e a sua própria influência, que aí a gente pode ir pouco a pouco colocando no nosso comportamento. De uma maneira muito prática, podemos fazer com que as nossas amizades, poucas ou muitas, sejam sinceras e profundas. Como nós estamos conversando um pouquinho antes de começarmos esse podcast, garantir, né, que o nosso desejo, a nossa paixão e o nosso sentimento por uma pessoa amada tenha estabilidade e durabilidade. Podemos garantir também, né, que algo dessas ideias possam ser transmitidas para outras pessoas, para que elas também tenham essa chance de ir se humanizando, se interiorizando, descobrindo os seus próprios ideais, né, a sua capacidade de viver esses grandes ideais. Isso é tão verdadeiro que você colocou porque a gente só acredita naquilo que vê. A gente é tão materialista que só acreditamos naquilo que sentimos e tocamos. Por exemplo, um cientista precisa de um microscópio para enxergar outras formas de vida, como microbactérias, como outras coisas, como estrelas que estão distantes, enfim. É necessário algum elemento externo, técnico, que o ajude a ver. A gente não vê o vento e ele existe. Nós não vemos o amor, por exemplo, mas é um sentimento que existe. E isso é muito ponderável para que a gente compreenda que há coisas mais profundas do que aquilo que a gente vê com os olhos físicos apenas. Exatamente. O invisível hoje, o não visível, né, Danilo, não é mais desculpa para que não se possa conceber com a inteligência as coisas, né? Inclusive é bem por aí mesmo. Nós temos que desenvolver inteligência, uma inteligência mais profunda capaz de ver as coisas invisíveis, exatamente como os cientistas, né, como os médicos, veem aquilo que ordinariamente os nossos sentidos não captam. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo conversando sobre esse tema, porque é algo realmente cativante, empolgante também e muito relevante nesse momento em que a gente vive atualmente. Mas para encerrar, eu gostaria que você, além do que já foi dito, fizesse uma síntese sobre essa arte de desenvolver os sentimentos, ou seja, aquilo que você considera mais importante de maneira sucinta, para que a gente compreenda como nos observar em relação a isso, como aprendermos a desenvolver isso cada vez mais cotidianamente, de maneira mais paulatina, constante, enfim, para que nós possamos nos ajudar mais individualmente e coletivamente como seres humanos. Tá certo, Danilo. Fazendo uma síntese, né, do que a gente desenvolveu, queria novamente trazer o conceito grego dos 3 mundos, né? Dizer que o ser humano é um ser que vive em 3 mundos. Pelas nossas ações e pelo nosso corpo, a gente vive num mundo material, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, né? Nós vivemos no mundo psíquico, e pela nossa razão, nós vivemos num mundo mental, com uma possibilidade de nos ligarmos com uma quarta realidade, que é o mundo espiritual. Mas esses 3 mundos, eles têm que estar bem alinhados, né? Os gregos simbolizavam isso no mito de Teseu, que com o seu machado de duplo fio, né, ele entrou até o centro do labirinto, matou o Minotauro e resgatou Ariadne, né, com quem ele saiu do labirinto fortalecido. Esse é o grande
é questão de nós trabalharmos aí o nosso mundo afetivo, porque muito dessa relação interior e exterior se faz com base nisso. As coisas com que nós tomemos contato exteriormente, elas podem vir a fazer parte do nosso mundo de consciência, o nosso mundo interior. Se a seleção é muito bem feita, vão nos ajudar a nos construirmos. Se a solução é mal feita, vão servir como um freio de mão para uma máquina muito potente que quer caminhar em direção ao destino, em direção à sua realidade cósmica. Apesar de nós vermos uma vida objetiva, muito prática, de trabalhos, de estudos e de relacionamentos, nós podemos dizer que, com tudo isso, nós não agimos simplesmente objetivamente. Nós agimos mais movido por esses motores internos de emoção e sentimento. Então, é importante conhecer esse mundo, é importante governar esse mundo, é importante expressar aquilo que a minha consciência, a minha razão, canalize isso para saírem de uma maneira inteligente, não saírem simplesmente de uma maneira impulsiva. Só para complementar aí rapidamente com uma ideia trazida por Blavatsky e por seus discípulos, né, Danilo, de que é interessante, a gente, é como você estava colocando, nós estamos compartilhando, né, nós temos muita afinidade e limitação com o nosso mundo físico. Eu entendo que eu tenho um corpo e que eu vivo num mundo de coisas sólidas. Eu não entendo, né, que eu tenho um corpo que é emocional e que esse mundo emocional ele faz parte de um mundo muito maior que é um mundo psíquico. Então, Blavatsky, né, fazendo o eco das antigas tradições orientais, dizia que quando o ser humano ele conscientemente se esforça para ser melhor, para ir governando, dominando e dirigindo as suas emoções, para ir desenvolvendo sentimentos mais nobres pelas pessoas, pelas coisas, pelo universo, ele vai dando cada vez mais potência para esse corpo emocional. E esse corpo emocional, por exemplo, quando o corpo físico, né, através do sono vai descansar, esse corpo emocional ou astral, ele começa a atuar com mais liberdade nesse mundo psíquico, tomando contato com situações, com conhecimentos, e que esses conhecimentos, quando o corpo astral volta a se unir ao corpo físico e nós despertamos, apesar de nós não nos lembrarmos de nada, ele nos traz uma sensação de descanso, ele nos traz uma sensação de refazimento. Então nós acordamos bem pela manhã, quando acordamos bem, né? Tendo feito um certo esforço para que o nosso dia fosse mais harmônico, nos preparando para dormir. E naturalmente, né, o nosso corpo psíquico ele fica um pouco mais livre nesse mundo psíquico, e quando ele retorna, apesar de nós não nos lembrarmos dessa experiência, ele traz esse refazimento que não é só porque eu tive uma boa noite de sono. É porque eu tive uma boa noite de sono e também tive uma certa atividade onírica, vamos dizer assim, no mundo dos sonhos. Inclusive, Danilo, é como aquele podcast que nós fizemos sobre aquela animação da Disney, o Soul, onde naquele mundo ele tinha certas experiências. Ali tudo bem, ele já tinha morrido, mas é um mundo em que o ser humano pode visitar quando ele está dormindo e trazer certos elementos que, apesar da recordação não reter, são elementos que vão, de certa maneira, influenciar também a nossa vida. Porque se o ser humano ele vai ter uma vida muito pobre nesse mundo de sonhos, isso em algum momento vai refletir também na sociedade. Muitos dos nossos comportamentos são, de certa maneira, uma falta de oportunidade de descanso onírico, de refazimento, de vida ativa nesse plano. Isso acaba ressaltando aí nas nossas selvagerias, digamos assim. Às vezes que nós não compreendemos, nossa, como uma pessoa é capaz de fazer tal coisa? Como uma pessoa é capaz de agir assim? Como eu sou capaz de agir assim? Então, basicamente é isso, né, Danilo? Esse esforço que todas as escolas de filosofia tiveram para conscientizar o ser humano com relação à importância do seu mundo emocional, para que nossos sentimentos sejam cada vez mais humanos, é para que a gente tenha uma vida dupla, uma saúde física, mas também uma saúde interior. Dessa maneira, encerramos então a nossa conversa desse podcast de hoje, agradecendo a presença do professor José Roberto e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo.
Obrigado, Danilo. É um grande prazer estar aqui novamente reunido contigo, né, e com todas as pessoas que nos ouvem e muitas vezes expressam o quanto esses pequenos contatos, o grande contato com a filosofia, tem trazido às suas vidas. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre a filosofia como a arte de viver, que é o curso que desenvolvemos em Nova Acrópole, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Debussy e chama-se Allegro Vivo, Sonata para Violino e Piano.